Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Plano Alternativo, a casa do missionário retornado. Aqui você encontra muitas histórias de pessoas que serviram missão, dedicaram sua vida a serviço de Deus. Estamos aqui hoje com o Victor Neres, mas antes gostaria de dar as boas-vindas ao meu parceiro de programa, Christian Severo, e fazer a tradicional pergunta. Christian, o que nós temos para hoje? Boa noite, Júnior. Sempre um prazer conversar contigo. Hoje, como tu disseste, nós temos o Victor Neres, ele que serviu na missão Florianópolis. Voltamos para Florianópolis, ele serviu um pouquinho depois do Átila, que já conversou com a gente. O Victor serviu de 2012 a 2014. Lá ele era conhecido como o Elder Neres. E claro, hoje ele vem para conversar um pouco e contar sobre suas experiências da missão e de vida. Victor, a gente quer te fazer muito bem-vindo ao Plano Alternativo. É um prazer poder conversar contigo hoje. Prazer é meu, tamo junto e não sei o que me aguarda aqui, tô ansioso. Cara, conversando em off contigo, nós descobrimos que tu é converso, né? Foi batizado aos 17 anos de idade. E a pergunta que a gente sempre faz aqui é como o evangelho entrou na sua vida? Foi contato, referência, batendo porta, enfim? Então, foi contato, né? Na verdade, o evangelho entrou na minha vida por meio da história da minha mãe, né? Começou com a minha mãe. Ela estava na rua, em um orelhão, ligando para não sei quem, não lembro hoje, porque a minha irmãzinha menor, ela estava doente. E aí os missionários chegaram atrás dela, acho que eles queriam usar o orelhão também, não sei qual o motivo, e sentiram que ela estava preocupada, fizeram um primeiro contato, mas por conta da minha irmã tá doente, né, minha irmãzinha, eles não falaram muita coisa, só marcaram de chegar em outro momento. Eles deram uma bênção na minha irmãzinha, ela melhorou depois, e aí foi assim que o evangelho começou nas nossas vidas, né? Então minha irmãzinha melhorou, minha mãe falou, nossa, que coisa boa, né? Ela se curou e aí eles começaram a ensinar minha mãe. Eu não sei se vocês querem que eu já fale mais, porque se deixar eu vou falar aqui até amanhã. Não, pode falar. Fica à vontade, fica à vontade. Eu já ia comentar. Essa história continua, mas... Não, eu já ia comentar que às vezes a gente fica doente e não sabe o propósito, né? Nesse caso, para vocês conhecerem o evangelho, porque se ela não estivesse doente, não ia pro orelhão e não encontraria os missionários. Provavelmente ia ser assim. E aí, a minha mãe começou a ouvir as lições missionárias, né? E eu não tava sabendo de nada disso. Tava na rua, sei lá, tava fazendo alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei em casa, isso já dias depois, né, da minha irmã ter melhorado, eu cheguei em casa e vi dois caras lá, todos arrumadinhos, né? Eu olhei pra aquilo ali, eu fiquei meio estranho, falei, esses caras de igreja, né? Não sei se a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu era um jovem ateuzão aí. Aí eu já olhei com maus olhos, né? Eu falei, esses caras de igreja? Não. Eu peguei, entrei pro meu quarto e não queria ouvir nada, né? Não me interessei. Uhum. Dias depois que eles foram ensinando a minha mãe, eu fui querendo começar a ouvir o que eles estavam falando tanto para ela. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter contato com o evangelho. Entendi. Interessante, cara, porque a gente já... A maior parte do pessoal que a gente já entrevistou
é converso, mas claro, já teve alguns que nasceram no convênio. Agora, um ateu declarado é novidade para nós, é um item novo. Como foi então? Porque quanto tempo mais ou menos tu demorou para se batizar? E como foi a tua adaptação à rotina da igreja? Porque se para uma pessoa normal, que é apenas cristão, mas de outra religião, já é um baque, não dá pra gente dizer que é fácil a rotina da igreja, os costumes da Igreja de Jesus Cristo são bem... Não vou dizer que são rígidos, mas eles exigem muito da gente. Então, como é para um cara que tá recém se descobrindo cristão, toda essa mudança? Então, eu fiquei, acho que quase a minha adolescência toda me considerando um ateu. Tá? Essa experiência ficou marcada assim, desse jeito, por conta do falecimento de um avô meu. Tá? E eu conto isso em um vídeo, inclusive, lá no canal, Vitor Neres. De ex-ateu a membro da igreja, alguma coisa assim. Né? Mas é um dos vídeos lá do canal, não lembro o título agora. E aí, em resumo, né, eu estudava bastante a respeito do ateísmo. Teve uma professora que contribuiu bastante para que eu tivesse essa linha de raciocínio, né? Então, para mim, era darwinismo acima de tudo, niilismo, assistir o filme do Zeitgeist também, então eu consumia bastante esse conteúdo. Só que a diferença que os missionários fizeram na minha vida, né, para encurtar aqui, que senão vai ficar grande história, é que no meio das lições eles me mostraram, olha, você ainda não fez tudo o que Deus exige que você faça para que você tenha uma experiência real com Ele. Né? E que é isso? Você não perguntou a Deus se Ele existe, se a igreja de fato é verdadeira, se a Bíblia é verdadeira, se o livro de Mórmon é verdadeiro. Né? Você nunca teve essa experiência. E por você não ter tido essa experiência espiritual, você nunca teve uma resposta e, consequentemente, por isso, você não crê em Deus. Aí eu fiquei... Né? Claro que eles não colocaram tudo isso organizadinho desse jeito, mas me fizeram chegar a essa conclusão. Aí eu falei, poxa, honestamente, realmente eu não fiz isso ainda. E quando eu fiz, né, desculpa o vizinho aqui de cima do prédio, acho que ele tá batendo com alguma coisa, mas é assim mesmo. E quando eu o fiz, eu tive uma resposta espiritual. E isso foi a mudança. Tá? É claro que não me converti, né, ali com tudo, mas conforme eu ia à igreja, conforme eu ouvia mais lições missionárias ou escutava as aulas do seminário, né, ia nas aulas do seminário, ia nas sacramentais, eu sentia que meu testemunho ia ficando mais forte com o passar do tempo. Tá no mudo, Cristian. Desculpa, sou amador nisso aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Uma coisa que eu tava notando aqui, de acordo com o que eu tava falando, e que é uma coisa que, por eu fazer eu curso humanas, né? Então eu vejo muita pessoa que se intitula ateu. Eu gosto de notar que existem dois tipos de ateus. Os ateus que só se dizem ateus, mas aqueles como tu, que realmente seguem uma linha de raciocínio de acordo, por exemplo, com o darwinismo que tu falou. E a própria linha do darwinismo, ele exige esse teste para tu poder excluir alguma coisa depois. Exige uma prova daquilo. Então, realmente, pelo que tu tá dizendo aqui, não era assim um ateu só porque eu não gosto de Deus, vou dizer que ele não existe. Não. Modinha, né? Exato. Tu era um ateu raiz mesmo. E talvez tenha sido por isso mesmo que tu conseguiu ter a coragem de fazer a prova de Deus. Agora, vou te falar, esses Elder aí são sempre uns miseráveis, né, cara? Sempre vem com aquela respostinha, a resposta à tua pergunta do jeito que tem que ser dada mesmo. Aí mata. Pois é. E cara, eram dois... Pode ir. Pode falar. Então, eram dois missionários bem espertos. Um era o Elder Thurston, né, americano, e Elder Augusto, brasileiro. Elder Thurston era um rapaz mais sereno, né, típico americano e tal. E o Augusto era aquele da língua afiada, sabe? Aquele que perguntava se eu li o livro de Mórmon. Eu falei, li a lenda também, né? Ele fez, inclusive, uma pegadinha comigo, é coisa de missionário, né? Ele perguntou assim, pô, você viu... Ele marcou, né, foi Morando 10, se eu não me engano, nessa época, pra eu ler. E aí ele falou, você viu o dragão branco na história?
Eu falei, que dragão branco, cara? Tá querendo me enganar? Então você leu isso. Certo. Ligeiro, Vai que cola, né? Aí se eu responder sim, né? Então tu não leu. Sim. E, cara, qual foi... Pode ir. Depois eu pergunto. Não, então era isso mesmo, só ele era astuto. Cara, qual foi a importância dos programas da igreja na tua idade? Porque tu se batiza aos 17 e, claro, todo mundo já começa a falar sobre missão, né? Só que para isso tem seminário, tem institutos, os próprios programas da igreja, os rapazes e tudo mais. E como a gente tá falando aqui, tem um cara que tava, aos poucos, não se convertendo à igreja, estava se convertendo a Deus, né? Como foi isso na tua vida? E, claro, o quão bom foi isso já durante a missão? Então, eu fiz 6 meses de seminário, né? Porque eu me batizei, eu tinha 17 e já estava indo para os 18 anos, estava bem pertinho. E, cara, o seminário foi uma bênção incrível. Esses 6 meses foram maravilhosos. E eu lembro que, a princípio, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que todo mundo tava super feliz, né? Super legal lá, um ambiente legal. E eu meio, tipo, caramba, essa galera da igreja, né? Apesar de ter tido o testemunho e tal, pô, ambiente meio esquisito, né? Todo mundo muito legal, muito sorridente, sabe assim. Mas... tem alguma coisa errada aí. Tá todo muito feliz aqui. Mas muitos dos ensinamentos, daqueles primeiros ensinamentos que eu tive no seminário, fizeram total diferença na minha vida. Foi a professora Andréia, inclusive, nem sei se eu posso estar falando o nome do povo, mas estou falando aqui. Claro, pode falar. Depois a gente fala sobre o teu canal também, a gente vai falar sobre ele depois. Opa, maravilha. E, cara, ela foi incrível. Muita coisa que ela me ensinou até hoje tá gravado na minha mente, no meu coração, né? E eu acho que foi aquilo de sentido moral que eu mais rápido tive, porque quando você é um ateu ou cai para esses lados, as suas bases morais, elas são sofrem muitas mudanças, né? Porque como o ateu se baseia muito na ciência, então a ciência ela é algo constante, ela não é algo que estagnado ali. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então sempre estava mudando. Isso era terrível. E quando eu descobri que existia algo que tinha esse princípio de ser eterno, né? Isso foi maravilhoso e até foi um conforto, né? E aí, com as experiências espirituais que eu tive, foi maravilhoso. Então foi reconfortante a princípio. E, inclusive, na minha missão, me ajudou muito, porque era o que eu tinha. Aquilo que eu tinha ali, em 6 meses, eu tinha que usar aquilo, não ia ter mais do que aquilo, né? E foi uma benção. Então, o pouco que eu tive ali foi maravilhoso. Amo todo mundo daquela época. Ainda tenho contato com muitos deles hoje, o pessoal do seminário. Apesar de muitos terem casado e para cidades diferentes, né? Mas o seminário foi o meu princípio de moralidade da igreja. Resumindo. Legal. Bacana. Bom, entre a gente se batizar e servir uma missão, tem uma certa diferença. Uma coisa é uma pessoa se batizar e outra coisa é eu decidir servir uma missão de tempo integral. Especialmente para alguém que ainda está conhecendo muito da doutrina, do evangelho e tudo mais. Tu tinha algum medo referente a servir missão? Porque em algum momento tu teve esse desejo, mas quais foram os teus medos que tu teve quando tu começou a sentir esse desejo? E nos conta um pouco desse processo até chegar no ponto de tu mandar os papéis, receber os papéis e descobrir que tu ia servir em Florianópolis. Então, a princípio, eu não queria servir uma missão, né? Até porque eu não tinha um testemunho de uma missão. Então, vê como é importante, né, nós termos experiências espirituais. Então, a princípio, eu não queria servir porque eu não entendia bem o que era. Mas o exemplo daquilo que os 2 missionários que me ensinaram fizeram era a minha ponta de esperança, né, naquilo de que aquilo era bom, servir missão. Então foi aquele exemplo, a forma como eles me ensinaram e tal. E eu tive um líder que me incentivou demais aí.
que foi o Paulo Cavalheiro, né? Ele pegou no meu pé absurdamente. Não, vai ser uma bênção ir para a missão. E vai ser maravilhoso, né? Vamos lá aqui, ó, seus papéis, já assina aqui. Então ele foi bem incisivo nesse sentido. Tanto que ele me mandou para uma missão de curto prazo, que tinha isso naquela época. Né? Sim. E eu servi... Cara, eu não lembro quantos meses, mas foram alguns meses que eu servi na missão de curto prazo. E foi muito bom também. E essa missão de curto prazo me ajudou a ir para a missão depois. Né? Então acho que essa missão de curto prazo e o incentivo desse líder, do Paulo Cavalheiro, e de outros líderes também, né, do meu bispo, e todo mundo mais. Teve alguma experiência legal, sei lá, mais espiritual, alguma coisa assim na missão de curto prazo, e também em que cidades tu passou lá? Então, eu fiz curto prazo em São Paulo, era a missão São Paulo Sul, e eu fiquei na Vila Mariana. Tive, sim, muitas experiências espirituais. Uma delas foi interessante, né? Porque eu cheguei na missão de curto prazo, você não passa pelo CTM. E aí, por você não passar pelo CTM, tem algumas diferenças do jeito que você vai agir e tudo, né? Então eu pensei, rapaz, eu tenho que pegar aqui, entender como é que é o negócio e sair refutando. E eu tive um Bible Bash, cara, com um pastor, logo de cara, assim. Nossa! Começou bem. Começando legal, né? E o meu companheiro era americano, não falava muito ainda. E aí eu senti que quando eu comecei a ouvir ele, e quando eu comecei a deixar o Bible Bash um pouco de lado e ensinar a lição, eu senti uma confirmação espiritual de que aquilo estava sendo feito da maneira certa. Tá? Então, depois o CTM me ajudou a entender isso melhor. Né? Mas eu estava só querendo ganhar dele. E não é assim. Né? Só que como era curto prazo, eu não tinha ensinamento de nada. Botaram ali um livro de mão, uma Bíblia na mão. Eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer. Então. Vamos pro pau. Vamos pro pau. É entendível. Hulk esmaga. Não, é estranho. Pode falar, Cristina, depois eu vou complementar. Não, é que até quem vai pro CTM, os novinhos, assim, que não conhecem, na primeira, segunda área, querem batizar até o capeta, né, cara? Não tem muito isso, não tem... É entendível. E a gente aprende no CTM algumas coisas, inclusive a não entrar em discussões, né? E no teu caso, tipo, um curto prazo, ter uma experiência, porque quando tu começa uma discussão, tu quer ganhar, tu quer convencer o cara de que aquilo tá certo. E quando tu tem a humildade de ouvir, de parar e dizer, cara, não é por esse lado. Eu vou no que eu acredito ser certo, né? Então foi muito bom ter uma experiência dessa sem ter o aprendizado, no caso, no CTM. E falando em CTM, cara, o que te chamou mais atenção no CTM? E o que tu pôde aprender no tempo que tu ficou no CTM que te ajudou ao longo da missão? Com certeza foi a comida do CTM, né? Que era maravilhosa. E é boa, né? Brincadeira. Mas, cara, o que mais eu amei no CTM, o CTM foi incrível de várias maneiras. Mas o que eu mais amei foi o meu primeiro companheiro do CTM, o Welder Martins. É uma pessoa incrível, eu tenho um amor muito grande por esse cara. Ele é um tipo de missionário único. Todo mundo que teve contato com ele sabe como ele é, né? Alguém extremamente extrovertido. Nordeste também, o pessoal do Nordeste todo. Um beijo no coração, o pessoal todo extrovertido. Ele é do Rio Grande do Norte, Mossoró. E ele me ajudou muito, porque a rotina do CTM era uma rotina diferente, né, de tudo que eu já tinha visto na vida. E eu cheguei meio ressabiado, né? Eita, o que tá acontecendo tudo aqui? Ele era muito animado. Ele, vamos. Já entrei no ritmo dele. E os instrutores também foram muito bons. Mas a gente sabe que no CTM você não consegue absorver muita coisa, né? Porque é muita novidade.
Mas eu acho que o meu companheiro e os instrutores do CTM, especialmente um, que fazia umas práticas interessantes, foi o que me chamou mais a atenção. Mas se fosse para falar uma coisa só, eu falaria do meu companheiro, o Dermatino. Um cara muito top. Muito legal. É bom ter um companheiro que já ajuda desde o CTM. Normalmente a gente tem, pelo menos a maioria dos casos que eu pude conhecer a respeito disso, normalmente tu pega 2 perdidos, e aí são 2 perdidos que, né, não estão aprendendo muita coisa ali, então, assim, sei lá. Mas que bom. Tá, aí tu passou o CTM, ainda era 21 dias ou já tinha diminuído já? Eram 7 são 14, 21 dias. 21 3 dias, semanas. beleza. Isso, exato. Aí tu sai do CTM, que ainda era em São Paulo, e vai para Florianópolis. Como foi o teu primeiro dia em Florianópolis? Qual foi E aí depois, claro, passando o primeiro dia, quais foram as principais diferenças que tu sentiu de Santos para Florianópolis? Então, meu primeiro dia, bom, quando você chega na missão, você vê que o ritmo ele já é um pouco diferente do CTM, mas tem aquela coisa, né, de se receber os missionários e de você ser bem-vindo. Então, o presidente de missão, o presidente Fernandes chegou, me abraçou, e aí, seja bem-vindo, tal, Daenerys, estou muito feliz em ter você aqui. Aí tem os assistentes do presidente e tudo mais. E foi maravilhoso. Já nos segundos dias, né, no segundo, terceiro dia, meu companheiro, meu treinador, ele era um cara muito trabalhador. Então, o ritmo dele era muito intenso. Muito intenso. É um cara que trabalhava até o pó. Então, se eu teve uma coisa que eu aprendi de início, foi trabalhar. Ele aqui, ó. Tome trabalho. Então, eu tava alucinado. Se eu for usar uma palavra, alucinado com o começo da missão, né? Porque aqui, ó, tinha né, alguns morros ali. A gente ficou em Joinville, a nossa primeira área. Aí depois de Florianópolis, a gente foi para Joinville. E a diferença que eu senti de Joinville para Santos, de Santa Catarina em geral para Santos, é que o catarinense ele é um pouco mais reservado do que o paulista, principalmente do litoral, porque a gente do litoral é mais solto, né? Mas dá risada mais fácil. É um povo assim em comparação com o catarinense. E o catarinense ele já é mais reservado. Então eu cheguei na missão, eu lembro que no primeiro almoço eu falei alguma coisa mais engraçadinha assim e ninguém riu. Aí eu falei, eita, peraí, eu tô num ambiente diferente. Aí eu me toquei já me liguei rápido. E que normalmente em Santos o pessoal já ia dar uma risadinha, alguma coisa e ia descontrair. Eu acho que essa foi a primeira diferença, né? Com os membros e com pesquisadores também. Mas logo eu acostumei, porque não é tão grande essa diferença. Eu acho que o nordestino ele sente mais. Porque como o nordestino ele é um povo, né, um povo mais... gosta mais da graça, né? Um povo mais amável, mais de contato físico e tudo. Aí ele sentia mais. Mas essa foi a primeira grande diferença que eu tive. E tu já imagina a brincadeira e tu já conta com a reação positiva da galera, né? E tu vê uma negativa, tu já fica murcho. Cara, conta um pouco sobre as tuas áreas. Tu nasceu em Joinville, né? Como os missionários falam, né? Onde tu nasceu e onde tu morreu. E o que caracterizavam cada área que tu passou, porque dentro de Santa Catarina, uma área difere muito da outra, né? Cada uma tem o seu estilo. Bastante. Joinville, eu não senti tanta diferença em relação ao clima, porque lá é quente, né? E no litoral é relativamente quente também. Né? E o que... Em Joinville até, o povo não era tão reservado. É que como era a minha primeira experiência, o pessoal não era tão reservado. Mas eu lembro que nós trabalhamos muito lá e conhecemos muita gente, inclusive uma das pessoas que está na minha memória até hoje é o Vanderlei, esposa dele, que me faltou o nome agora. Que é um membro que a gente visitou muitas vezes, né? Ele estava menos ativo ali na época, um cara muito gente boa, eu tenho contato com ele até hoje. Vira e mexe, ele curte alguma coisa ali minha nas redes sociais, eu curto alguma coisa dele. E eu lembro que Joinville me marcou
porque obviamente como foi a primeira área, né, foi o primeiro lugar que eu falei a primeira visão. E nessa primeira experiência de falar a primeira visão, de relatar a primeira visão, foi, eu acho que a experiência mais forte espiritualmente que eu tive a respeito da primeira visão, né? Eu lembro que a gente estava com uma mãe e um filho, e essa mãe era uma senhora. E depois da gente falar a primeira visão, né, nesse momento eu tive a oportunidade, a gente tava todo mundo chorando, cara. Tá todo mundo chorando, eu, meu companheiro, a mãe, o filho, né? E ela pegou assim na nossa mão, muito obrigado por essa mensagem e tal. E até o meu treinador falou, caramba, Helder, que especial essa primeira visão, tudo, nossa, senti tudo pegando fogo ali. O Helder Tomás, meu treinador. E aí, só que depois a gente não teve mais contato com aquela família, porque eu mudei de área, e era uma área que ela tinha sido aberta só por um momento. Às vezes acontece isso na missão, né? Ela só é aberta por um momento, depois fecham ela, tipo, como se estivesse fazendo uma experiência, tá? E aí eu já fui transferido para outra área. E aí, vocês querem que eu fale cada área já direto? Ou... Tá. Sim, pode ser. Vou fazer um resumão aqui. Depois eu fui para São Bento do Sul, que já era muito frio lá. É muito curioso São Bento do Sul, porque eu fui num período que tinha uma névoa bem densa na cidade. Não sei se vocês já foram lá. Por ela ser uma cidade muito alta, então às vezes você não consegue enxergar a, sei lá, 2, 3 metros de distância. E também foi uma área maravilhosa, porque eu tive meu segundo treinador e tive um companheiro depois, e foi nessa área que eu tive meu primeiro batismo na missão ali. Então, na verdade, tiveram alguns lá. Então foi uma experiência bem marcante e foi muito bom. E era muito frio lá, né? Também tenho contato ainda com as pessoas de lá, né? Apesar de não falar tanto assim, a gente sempre de alguma forma está interagindo, né, nas redes sociais. E ali eu lembro que o meu treinador, ele era um cara que deixava bem livre assim. Eu às vezes decidia as coisas, né? Então, era o jeito dele. Isso foi legal. Para mim, deu uma autonomia como missionário. E aí, o meu terceiro companheiro, ele me ensinou muito a trabalhar de uma maneira eficiente, de um jeito que você não andava tanto, mas planejando bem e conseguindo ensinar pessoas. E ele foi um cara extraordinário nesse sentido. Depois, eu fui para Criciúma. E aí, foi muito legal também lá em Criciúma. Conheci uma galera bem legal. E depois de Criciúma, peraí, deixa eu lembrar que faz tempo. Eu voltei em 2014, né? Criciúma, eu fui pra Chapecó. Era a Zona Chapecó, mas a área Francisco Beltrão. Mas que ficava em Chapecó. Que ficava na zona da missão Chapecó. Sim. Na Zona Chapecó da missão. E Francisco Beltrão foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu estava liderando ali na missão, né? E era uma área em que os missionários tinham aquela história de falar que não tem batismo aí nesse distrito. Eu acho o tal do buraco? O buraco da missão. Tava uns 2 anos sem batismo lá naquela área. E o pessoal tava desanimado já quando ia para lá, tudo. E no tempo que a gente teve lá, tiveram alguns batismos, todo mundo comemorou, caramba, teve batismo aqui. Foi muito bom, né? E depois dali, de Francisco Beltrão, eu fui para Pedra Branca. Então, aí foi uma consequência. Depois de Francisco Beltrão, sempre com chamados de liderança na missão, em Beltrão, eu fui para Pedra Branca também, já estava cuidando de um distrito. Foi muito bom também, Pedra Branca. Conheço a galera até hoje. Já é no clima mais parecido de Santos, porque é um distrito de Florianópolis, né? Foi maravilhoso também. A gente trabalhou bastante lá. Depois de Pedra Branca, eu fui para Videira.
Videira, eu fui bastante área, né? Porque o meu presidente de missão, ele gostava bastante de fazer esses rodízios, o presidente Fernandes. E ele achava que o missionário não podia ficar muito tempo em uma área. Então ele sempre estava trocando, independente do que fosse. 2 transferências no máximo ele já trocava. Tá? E depois de Videira, que foi incrível também, eu acho que foi a área, assim, no sentido de trabalho e resultado do trabalho. Tô tentando não ficar fazendo algo que é aparente GH, que o pessoal não olha com bons olhos. Não tem problema. Tô fugindo das palavras. Não, cuidei de um distrito ali. Entendeu? Aí Videira eu tava cuidando de uma zona. Foi legal, foi interessante. Pra não ficar GH aqui, que é meio chatão, né? GH, pra quem não fez missão, né? Seria a glória dos homens. Que é quando um missionário ou recém-chegado de missão fica se auto-exaltando, né? Eu servi em chamado tal na missão, fui assistente do presidente e tal, né? Felizona, enfim. E aí foi muito legal lá em Videira. E em Videira, eu sentia que eu tava muito afiado com o trabalho. E algo legal que a gente fez, até se, sei lá, porventura algum missionário que estiver assistindo, acho que é uma ideia muito boa. É que também as aulas estão sendo online agora, né? Mas quando a aula era presencial, né, a gente chegava antes da aula do quórum e apresentava todos os nossos pesquisadores. Então, a gente apresentava ali 5 minutos antes e falava, esse pesquisador tem problema tal, esse aqui tem problema X, esse tem problema X. Como vocês vão fazer para interagir com eles, além do que está interagindo? E jogava mesmo, no colo dos membros. Tá certo. Aí, que legal, isso é bom. Era bom. Aí cada um ia lá e tinha que pegar alguém, né? Então, enquanto não tivesse cheia a nossa lista, para um membro cuidar de cada pesquisador também, né, a gente não ia sair dali. Tá certo. Que legal. E aí, às vezes, né, um membro ficava olhando pro teto, assim, caramba, será que ninguém vai falar? aí o pesquisador chegava... Tu que é o que fuma? Senta aqui do meu lado. Entendeu? E aí, cara, isso deu muito certo e o resultado não podia ser diferente, sabe? Foi uma bênção, muita gente conheceu o evangelho ali, se batizou. E aquela área foi bem especial. Depois de Videira, eu tive... Fala aí. Só para complementar isso que você estava falando, faz muito sentido esse teu raciocínio, o raciocínio que vocês usavam na missão, porque se vocês vão ficar 1, 2, quiçá 3 transferências na mesma área, que é muito pouco tempo, tem mesmo que jogar para o membro, porque vocês saem dali, batizam o cara e o cara vai ficar ali, quem tem que cuidar é a ala, né? Os membros têm que ser nutridos, né? Os membros novos têm que ser nutridos, a gente sabe daquelas 3 coisas e tal. Então, talvez não só para o caso de vocês que saíam rápido, mas é o raciocínio certo, bota o membro para auxiliar, porque é ele que vai ficar com o membro novo depois. Muito boa ideia, cara, muito boa mesmo. Sim, foi algo bem especial. E eu lembro que uma outra experiência que eu tive, por conta de um companheiro meu, Eder Batista, né? Aprendi bastante com ele. E às vezes, ao longo do dia, a gente precisava parar para orar. E é estranho isso, né? Porque o missionário pensa em trabalho. E a gente não estava tendo muitos resultados nesse dia em específico, mas ele falou, cara, a gente, Elder Neres, né? A gente precisa parar e orar, fazer uma oração. E eu lembro que a gente estava era um jardim de alguma parte de Videira. A gente parou, orou. E no final daquele dia a gente conseguiu ensinar uma lição, e essa uma lição a pessoa foi para a igreja depois. Então, às vezes é o Senhor mostrando também, né? Vocês precisam exercer fé desse jeito aqui. Né? A gente comenta com a galera que muitas vezes nós na missão a gente é tão animado que a gente usa às vezes 90% as pernas e 10% a cabeça. E lá no meio pro final que tu vai começar, cara, usa a cabeça. Tá? Muitas vezes a gente caminha em vão, caminha à toa, que a gente não consegue parar para fazer uma oração. Tipo, cara, usa a mente, usa a cabeça. É verdade.
Tinha até uma expressão que a gente usava, que era o cérebro não pode estar no joelho, né? Tem que estar na cabeça. Falava isso. Era curioso. E... Então, videira... Tinha mais alguma coisa que eu queria contar de videira agora, mas me fugiu a mente, que foi interessante. Mas... tá. Nesse período ali, principalmente depois de Francisco Beltrão, uma coisa que, cara, eu senti que eu tava sendo muito abençoado, era em relação, eu e meus companheiros, né, em relação a fazer contatos, que é uma coisa que os missionários, às vezes, né, gostam menos do que outras coisas. E aí o presidente dava a liberdade da gente fazer o contato conforme fosse. Então, isso era uma coisa legal do presidente Fernando. E uma maneira que a gente tinha de fazer contatos naquela época era o seguinte: a gente chegava para as pessoas nas ruas e perguntava: olha, você acredita que a maioria das pessoas crê em Deus? Aí ela falava sim, naturalmente. Então por que elas não seguem o que ele fala? Aí cada pessoa tinha uma resposta. Só que nisso, de você perguntar a opinião da pessoa, a pessoa quer dar a opinião dela, normalmente. E aí a gente falava: olha, isso é muito bom, é importante. Mas a gente acredita também que é porque essas pessoas não receberam uma experiência espiritual. Quando você ouvir a nossa lição, você vai ter uma experiência espiritual. Aí a pessoa já, tal. E, cara, era batata. Fazendo contato dessa forma, naquela época ali, funcionou muito. Eu lembro que teve um dia, e esse dia foi milagroso, cara. Nenhum contato passou fora disso. A gente conseguiu todos os contatos, cara. Todos os contatos, fazendo dessa forma. Eu falei, cara, a gente entrou na casa das pessoas e ensinou a lição toda vez. Eu falei, caramba, bicho, olha só. Correndo bobo alegre, né? E meu companheiro, viu, cara? Todos os contatos, como que pode isso? Então, foi show. E aí, depois de Videira, eu fui pra Criciúma de volta, só que era uma outra área. E terminei em Criciúma. Então, morri ali em Criciúma. Peraí, Videira e Criciúma. Aí, morri lá. Foi uma bênção também, treinei um missionário novo, muito acelerado, né? Muito animado, empolgado. Em Beltrão também tinha treinado outro missionário. E foi bom, assim, no final da missão, pegar um missionário bem animado. Pois é, não deixa cair, né? Isso, né? Porque você já tá só o resto, só a carcaça. Legal. Cara, então, em todas as missões, todas as áreas que tu serviu, né, cada uma tem sua particularidade, como tu comentou, mas de um modo geral, o que talvez tenha sido mais difícil para ti, não no sentido de que tu levou até o final da missão, mas qual foi a coisa que tu conseguiu superar em ti mesmo durante a missão? Inclusive também, qual foi algo que tu te descobriu, pô, eu sou bom nisso aqui, eu gostei de fazer isso aqui, aprendi uma coisa legal. Então, eu acho que falar com as pessoas. Acho que principalmente isso, né? Se você tá no sentido que eu tirei da missão para minha vida, no sentido de proveito e tal, né? Depois que eu entendi. Eu acho que falar com as pessoas, me comunicar com as pessoas, eu acho que, poxa, eu vi, eu sei fazer isso, né? Aprendi na missão. E acho que isso é o principal. E só para não passar batido, a missão realmente foi maravilhosa na minha vida. Sabe? A missão, ela é uma daquelas coisas que só passa uma vez na sua vida e se você tem a oportunidade de fazer, você só faz, sabe? Porque é uma experiência única. Não vai ter outro igual a uma missão de tempo integral para um jovem. Então, quem tiver a oportunidade de fazer, faz, porque é uma bênção muito grande. Você vai viver experiências que você não viveria em nenhum outro lugar. Só vai viver na missão. Então só vai na missão. Vai ser bom. Boa. Cara, conta pra nós, Missionários é conhecido por várias experiências, né? Nós temos muitas histórias pra contar do período que a gente serviu missão. Conta pra nós 2 histórias, não precisa ser a mais engraçada, mas uma das mais engraçadas que tu passou e a mais espiritual também que tu passou. Claro, já contou sobre aquela da primeira visão, né? Mas outra experiência que tu tenha passado que aprendeu muito e te toca muito até hoje. Sim.
Então, uma engraçada, isso vai ser um pouco politicamente incorreto, mas eu não vou falar a religião do sujeito. Era que a gente foi ensinar um cara e, na verdade, segundo ele era 3 pessoas. Porque ele acreditava que incorporava entidades. Eita. E aí... Ele 3 batismos? Deveria ser, né? No mínimo. E aí, ele dava o nome também, não vou falar o nome que ele usava, mas a entidade 1 tinha um nome e a entidade 2 tinha um outro nome. E aí, beleza, tá nem aí, vamos ensinar, né? Ter meu companheiro. Só que ele ficava trocando de personalidade. No meio da lição. No meio da lição. E aí... E aí, cara, aquilo foi hilário. E aí, então não dava pra concluir nenhum raciocínio nem nada, porque ele começava a falar coisas que não tinha nada a ver, mudava o jeito de falar, aí dava entender que você não estava falando com a mesma pessoa, mas o que vocês ensinaram mesmo há 2 minutos atrás? Então, cara, isso foi hilário. E ele se comportava de um jeito diferente também, e foi engraçado demais. E outra experiência espiritual foi quando, em Videira, né, quando uma criança parou a gente na rua e falou: "Ei, eu conheço você". Aí a gente falou: "E é mesmo? Aí tu conhece de onde?" Ela: não, porque há um tempo atrás vocês estiveram lá em casa, ensinaram a minha família e a minha família, ela perdeu o contato com vocês. Ela não falou desse jeito, né? Tão bem elaborado, mas foi mais ou menos assim que ela disse. E aí vocês iam lá. Eu falei: mesmo, onde tu mora? Aí eu moro ali. A gente foi lá na casa dela, fez contato com essa família e tempos depois eles se batizaram e se casaram, né? Então foi muito espiritual, porque que foi legal. Literalmente essa menina que pegou na mão da gente e levou ela. Foi o famoso até a casa dela. Contato ao inverso. Contato ao inverso, exatamente. Ela falou com a gente. Os eleitos ouviram minha voz, né, cara? Só que nesse caso, os eleitos falaram antes de ouvir. Cara, exatamente. Isso é tudo que um missionário quer, né, cara? Por favor, venham aqui, me ensine. É mais que, né? Legal. Partindo então agora para o pós-missão, as coisas que tu aprendeu, que tu traz, no caso, lá de Florianópolis, aí para Santos, a primeira pergunta que a gente sempre faz e que é bem interessante para poder entender os sentimentos do retornado é: como foi o teu último dia de missão? Tu lembra das sensações que tu teve, daquele último contato com o presidente, com os elders do teu grupo? Então, eu tive 2 presidentes, né? Então, o primeiro foi o presidente Fernandes, e no finalzinho, alguns meses para acabar a missão, eu tive outro presidente, foi o Ramil, né? Então, o presidente Fernandes, ele foi um tipo de presidente, né? Quem conhece sabe, é o cara assim raríssimo, né? No sentido de ser fogo nos ossos. Essa era a expressão que ele usava bastante. Então, querendo ou não, eu fui muito influenciado por isso. Nesse sentido de ser aguerrido, fogo nos ossos, seja ousado, né? Essa era uma das coisas que ele sempre falava. Tenha ousadia e tal. E tanto que ele teve uma experiência e, cara, foi muito doida essa experiência, assim, né? No sentido de bom. De que ele estava no púlpito em uma conferência de estaca e tinha um cara que frequentava bastante a igreja, mas não era membro. E ele estava ali há anos, frequentando a igreja, tinha familiares na igreja, tudo. E aí do púlpito o presidente parou e falou: irmão tal, eu não sei até hoje por que você não se batizou, mas eu te chamo ao arrependimento e te convido ao batismo, né? Ele fez o convite batismal. Do púlpito, cara. Eu falei: cara, que isso? Nunca vi isso na vida. E o cara se batizou. Eu não lembro o nome desse irmão. Aí,
falei, eita bexiga, esse presidente aí, ele é fogo nos ossos mesmo. Eu lembro que até tomei uma queimada esse dia, cara. Foi até contar a queimada que eu tomei. Eu cheguei assim, né, meio... Jovem é fogo, jovem é complicado, mesmo tô na missão, né? Acabou a conferência, eu cheguei no presidente, aí, presidente, caramba, hein, do púlpito, nunca vi essa aí, hein? Aí ele olhou assim, meio feio pra mim, Helder, eu só fiz isso porque eu fui inspirado por Deus. E saiu andando assim. Eita, peraí. Tá bom, presidente, valeu. Mas podia dar uma brincada, né, cara? Eu podia dar uma brincada também, né? Poxa, mas tá tudo bem. No resto da missão ele me tratou maravilhosamente bem. E ele foi um homem incrível. Mas eu tô contando aqui em rede nacional essa queimada que eu levei. Né? Você é bobo alegre. E, cara, conta pra nós. Pode ir lá. Então, e aí, só pra falar rapidinho, o Ramilfo Silva, acho que depois ele trocou o nome dele, não sei se foi Presidente Silva, ele já era um presidente mais centrado e que tinha bastante conhecimento das escrituras. Então eu lembro que no presidente Fernandes os e-mails eram do tamanho padrão, sim, né, do que eu tinha conhecimento de outros presidentes, e do Ramilfo Silva o e-mail era umas 9 páginas, assim, só de escrituras pra gente estudar durante a semana, tinha texto, e aprendi bastante com ele. Também, ele foi incrível, apesar do pouco tempo que eu fiquei com ele. Né? Mas esses foram os meus 2. E aí o pós-missão, né, você tinha perguntado, eu não sei. O último dia da missão. Tá, último dia da missão. Foi tranquilo, acho que não teve nada de... tá acabando, já era, sabe, eu não fiquei triste, também não fiquei feliz, porque tava indo já, né, porque tava acabando. Acho que só foi mais uma etapa da vida e eu senti que tava com aquele sentimento de dever cumprido. De dever cumprido. Isso. E claro, sempre fica aquela, mas tá naquela área, podia ter feito um pouco mais ali. Mas os 80% ali, dever cumprido. Show de bola. Quando a gente chega na missão, a gente recebe o manual das primeiras 12 semanas. E ali tá como o missionário deve se portar, como deve agir em tais situações. E quando nós voltamos para casa, nós não temos esse manual das primeiras 12 semanas em casa. Falando o que nós temos que fazer para retomar a nossa vida. Como foi as tuas primeiras 12 semanas em casa? A tua readaptação à, entre aspas, vida normal? Então, uma coisa que me ajudou muito foi a minha família. Né? Eles são membros da igreja, então isso me ajudou bastante. Eu voltar e o lar tá todo mundo certinho, todo mundo indo para a igreja. Né? Então, foi muito bom. E ter conseguido um emprego rápido. Eu acho que isso ajudou bastante também. Porque eu sei que muitos missionários sofrem com isso. Né? Acho que às vezes não é nem tão difícil ele estar indo para a igreja, sabe? Tudo certinho, tá firme, ativo. Mas eu sei que um missionário retornado, quando ele não tem essa questão do emprego, ele sente bastante. Né? E graças ao Pai Celestial, eu já estava trabalhando ali, acho que, cara, deu 2 meses, eu já estava trabalhando, então foi sossegado, nesse sentido. Né? E uma experiência engraçada que eu tive quando eu voltei, é que eu me sentia sozinho, por não ter um companheiro ali todo lado, né? Fiquei 2 anos com um companheiro, e aí eu falei, caramba, bicho, eu tô me sentindo sozinho aqui, acho que isso nas primeiras semanas. Aí eu falei, vou andar. Missionário volta meio assim, né? Eu falei, vou andar. Aí eu fui andar no centro de Santos. Eu parei numa rua lá e eu falei, caramba, eu tô me sentindo muito sozinho, cara. Pô, cheio de gente em volta, a cidade lotada, né? O centro ali, naquela época. E eu me senti sozinho. Aí eu, cabeça baixa, assim, quando eu olho pra frente, tem uma foto de Jesus Cristo, de umas propagandas que tem bastante aqui em Santos, dizendo assim, quem crê em mim nunca estará sozinho. Eu falei, pô, mais claro impossível, né? Eu falei, opa, acho que isso foi um conforto. E aí eu fiquei mais tranquilo depois disso, e aí a vida foi seguindo normalmente. Né? Aí já o primeiro chamado, o presidente dos rapazes, né?
bispo já deu chamado. Então, como eu tinha coisas para fazer, isso daí já me ajudou a ter um começo sossegado, sabe? Normalmente a parte mais difícil é o emprego mesmo, né? É o emprego que pega muitas pessoas, porque o missionário volta, tem aquela, já tá acostumado com a mesada, tipo, não paga, não tem custos, entendeu? Então, quando volta é bem complicado mesmo. Sim, cara. Eu até tenho grupos da igreja de emprego, né? Mas eu acho que seria até interessante, claro, de maneira até informal, assim, ter pessoas voltadas para isso nesse sentido, né? Porque eu sei que os missionários, eles sentem bastante. Então, seria algo muito legal se tivesse. Um suporte, né? Um suporte nesse sentido. Os próprios membros mesmo, né? Então. É verdade. Vitor, já partindo agora para a finaleira mesmo, nos conta, depois de todas essas histórias, de tantas outras que tu viveu e que não dá para contar aqui por causa do tempo, quem foi, na tua opinião, o Elder Neres? O Elder Neres foi um elder que chegou um pouco confuso na missão, por ser tudo novo, e que, após experiências espirituais, ele entendeu que realmente existe um Deus, e que ele vive, e que as coisas no Evangelho realmente funcionam. Então, o Elder Neres foi um missionário alegre, eu posso dizer, acho que alegre, acho que sim, bastante alegre, trabalhador, mas que, além disso, percebeu que era importante amar as pessoas. Às vezes, amar também é falar a verdade, né, para ela, e tentar compreender exatamente aquilo que ela está sentindo. E eu acho que essa experiência, né, agregou bastante na minha vida de como eu olho o ser humano hoje, como eu vejo. Então, o Elder Neres às vezes era um pouco impetuoso, às vezes teve diferenças de opiniões com bispos, isso aconteceu também, né? Não teve tempo de a gente contar, mas era para fazer o certo, sabe? Era para fazer o que era correto. Mas que foi um missionário abençoado, isso eu sei. O Elder Neres foi um missionário abençoado e foi muito abençoado. Teve todo o suporte para fazer uma ótima missão. E foi um missionário que realmente recebeu um testemunho e foi convertido na missão. Tem algum hino, alguma escritura que define a tua missão? Cara, teve o hino do CTM, eu não lembro o nome, mas a Israel nasce um rei afinal. Sim. Acho que esse foi bastante marcante. E chamados a servir, né? Acho que marca todo missionário. Tradicional. Tradicional. Legal. Escritura também, você perguntou? Desculpa. Se tem alguma escritura que te toca, alguma coisa assim que tu lembra, tu lê aquela escritura e te leva lá pra missão. Cara, vou ser bem tradicional também. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Né? E se ele é dado, peça com fé. Isso. A resposta padrão é Tiago 1,5 e Doutrina e Convênios 4, né? Legal. Depois de tudo isso, e apenas confirmando um pouco do que tu já falou antes, qual conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral? Jovem, você é muito jovem, então é normal ter indecisões. Acho que para tudo na vida. Você não sabe qual é a namorada que você tem que escolher, você não sabe se tem que ir para uma missão ou não, né? Fico na igreja ou não. Mas faça uma missão. Essa oportunidade você vai ter só uma vez na vida. Só vai ser essa vez. E ela vai passar. E existem coisas na vida que elas são
que você consegue conquistar a qualquer momento. Você consegue conquistar um bom emprego a qualquer momento, né? Você consegue ganhar dinheiro a qualquer momento, você consegue tocar alguns projetos a qualquer momento, mas você não vai conseguir servir uma missão de tempo integral a qualquer momento. Esse tempo vai passar. Então faça, porque é uma experiência única e você não vai se arrepender de ter feito isso. É algo que vai marcar eternamente a sua passagem aqui na Terra. Então só vai para a missão. Boa, boa. É o que nós sempre comentamos aqui no PA. Nós nunca vimos ninguém que se arrependeu de ter feito uma missão. A gente está para encontrar essa pessoa, porque tenho certeza que não existe. Vitor, chegamos na parte final do nosso podcast, é o famoso Pensa Rápido. A gente faz uma pergunta e tu responde a primeira coisa que vir na tua mente, beleza? Beleza. Tá, vamos lá, não pode muretar. Não, ele não vai. Coisa. Ele não vai, Tá, duvido. beleza. Ó, tô botando a mão no fogo aqui. Eita. Qual foi a tua melhor área? Videira. Aí, ó. Teu melhor companheiro? Helder Batista. Um dia pra reviver. Foi de videira, inclusive, desculpa. Tá, beleza. Combinou? Juntou? Juntou. O dia que a gente ensinou a família da Cauana, que era a criança que convidou a gente pra ir até a casa do Alamir e da Juliana. Um dia pra esquecer. O dia em que a gente estava na chuva e uma família demorou bastante para atender a gente. Nossa. Mas não foi tão para esquecer não, porque eles até atenderam, né? Mas foi terrível. A gente ficou todo ensopado e tinha que ficar do lado de fora, porque choveu muito rápido. Que droga. Acho que até essa parte foi para esquecer. Depois que a gente entrou lá, foi legal, foi bom. O melhor prato que tu comeu na Missão Floripa? Foi um macarrão com bacon e... Caramba, eu só esqueci o nome da... Era alguma coisa pururuca, mas eu não lembro. Era uma carne de porco a pururuca. Eu não lembro o nome da carne agora. Mas falar disso às 10 horas da noite dá até um... louco. Cara, aquela pururuca estralando assim quando você mastiga. Nossa! Delícia. E uma comida que não desceu muito bem, assim, que não... Cara, isso aí é bacana. Não, isso foi na casa de um cara que não quer nem mais saber da igreja. Não, uma comida que não desceu muito bem. Isso aí eu tô bonitando, então eu não lembro não. Cara, uma coisa do sul que é boa é que eu amei a culinária do sul, sabe? Muita carne, tudo. Eu aprendi a realmente comer carne no sul. Tipo, e realmente, não tem igual. A carne do sul é diferenciada. Aqui em São Paulo a gente não sabe fazer exatamente como é. Isso é a realidade, a gente tem que falar a realidade. Então o sul, em relação à carne, não dá. Mas uma comida que me desceu bem, cara, essa você me pegou, eu não lembro de... Aquela que tu comeu só pra não desagradar a irmã. Tá. Tem, eu então sei que tem. Eu vou lembrar. Não, teve, mas não era comida, era porque tinha cabelo na comida. Eita. Isso é complicado. Foi um macarrão. Mas coitada da irmã, ela não deve ter visto também. Sim. Um time de futebol. Santos Futebol Clube, com certeza. Na Missão Floripa, da Missão Floripa? Peraí. Cara, o Jack, cara, mas tem o Chapecó. Tu passou em Joinville, Criciúma, Chapecó. Acho que eu vou falar o Jack. O Jack foi o Joinville. Tranquilo. Missão Florianópolis em uma ou poucas palavras. Abençoada. Uma pessoa para indicar a participar do podcast Plano Alternativo. Romário Martins. Meu primeiro companheiro do CTM, o cara mais animado que eu conheci na vida. Cara, vocês vão rir demais com esse homem. Ele também serviu em Floripa? Serviu em Floripa também. Show. Cara, nós queremos te agradecer demais, Vitor, pela tua participação aqui. Foi muito bom o papo, espero que tenha gostado também. E gostaríamos de ouvir as tuas considerações finais, por gentileza, como foi participar do podcast para você. E já faz o
comercial já do teu canal também. O Mexão, opa, o meu jabá, né, como você fala. Isso. Faz o jabá aí. Cara, foi muito legal participar do podcast. Eu acho que eu aprendi com vocês, porque vocês têm uma conversa solta que é legal, né? E eu quero me aproximar disso nas lives da Liga. Lá, as lives da Liga que a gente faz no canal Vitor Neri. E de ter uma conversa realmente, mas que você desenvolva o raciocínio, né? Que vai ser legal. Foi muito bom poder ver aqui o bate-bola que vocês fazem, né? O ping-pong. E foi legal por isso, foi legal relembrar a missão, é sempre uma bênção, né? Claro que a gente não deve ficar só revivendo as experiências da missão, a gente deve ter experiências espirituais depois da missão também. Mas foi muito bom relembrar de tudo isso. E vão lá no canal, né, Vitor Neres, para vocês acompanharem os vídeos. Tem muito vídeo bom lá. Tem polêmica também, né? Tem para dar aquela temperada, mas o principal é sempre não só fazer algo ácido, pegando fogo por fazer, né? Mas sempre com o objetivo final. Né? Faz um trabalho lá de desmentir coisas que falam a respeito da igreja na internet. O pessoal que acompanha aí sabe. E é isso, basicamente. Vão lá no canal, vão lá ver. Se vocês gostarem, fiquem lá. Show de bola. Então, no YouTube, o canal é? Victor Neres. Mesmo nome. Instagram? Vai aparecer aqui, mas só Instagram acho que tá Vineres. É @Vineres. Beleza. Tem mais alguma outra rede social ou são essas duas redes principais? Tem o Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo, que é um grupo para membros da igreja, no Facebook. Uhum. Então vai lá também que é legal. Beleza, tá passando aí embaixo, então, pessoal, todas essas redes sociais, por favor, sigam o Vitor em todas elas, porque o conteúdo dele que eu assisti é muito bom, tem bastante informação, bastante opinião também, faz parte, né? É bom que nós tenhamos nossas próprias opiniões. E, bom, a gente agradece, claro, o Vitor por ter participado aqui, e agradecemos vocês também por estarem nos acompanhando até agora. O plano alternativo de hoje está acabando, mas já convidando vocês para uma sexta-feira, próxima sexta-feira vai ter um novo convidado com uma nova missão internacional. A gente convida vocês a participarem, não esqueçam de curtir aqui o vídeo, não esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e com outras pessoas que possam ser beneficiadas com todas essas experiências contadas, não esqueçam de se inscrever no canal, tanto aqui quanto no Spotify, porque isso nos ajuda muito, é muito importante para nós. E bom, é isso aí, até sexta-feira, até lá, tchau, tchau.